Bem-vindos a mais uma feira de iniciação tecnológica. Meu nome é Estael Toniel Tomiello, aluna da professora Raquel Santos Mauler e sou bolsista do Laboratório de Polímeros Avançados da URICS. Meu trabalho avalia os diferentes métodos de obtenção de nanocompósitos de SBR. A borracha de estireno e butadieno é a borracha sintética mais difundida no mundo. Ela utiliza como base os monômeros de butadieno e estireno, com um teor de estireno variando entre 23,5% e 85%. A SBR tem como propriedades a resistência à abrasão, resistência a altas temperaturas e ao envelhecimento. Tem menor flexibilidade e elasticidade a baixas temperaturas e resistência química semelhante à da borracha natural. A vulcanização da borracha foi um método descoberto em 1839 por Charles Goodyear e define-se como o processo de formação das ligações cruzadas na cadeia do polímero. O equipamento utilizado para verificarmos o tempo de vulcanização de cada mistura é o reômetro de disco oscilatório, que nos fornece um gráfico da variação do torque com o tempo. A curva resultante nos informa o TS1, que é o tempo de pré-vulcanização, onde ainda não houve formação das ligações cruzadas na borracha. O T90, que é considerado o melhor tempo de cura, isto é, onde ocorre 90% da vulcanização. Tem-se também o torque mínimo, que é chamado de ML, e ele está relacionado com a viscosidade do material. E o MH, que é o valor de torque máximo, está relacionado com o número de ligações cruzadas e a rigidez do material formado. As aplicações da SBR são inúmeras, tais como calçados, pneus, brinquedos e utensílios domésticos. O grafite é uma forma alotrópica do carbono e pertence ao sistema hexagonal com simetria rômbica e seus átomos possuem hibridização sp2. O grafite é encontrado na forma amorfa, cristalina e em lâmina. As principais propriedades do grafite são a maleabilidade e a condutividade elétrica. O grafite é utilizado na fabricação de tintas para a proteção de estruturas de aço e ferro, na fabricação de cadinhos, como lubrificante e também na produção de lápis. A aloysita é um aluminosilicato do grupo caolin, de composição química alumínio 2, silício 2, oxigênio 5, OH4, desidratada ou não. A aloysita apresenta três formas polimórficas, multitubular, em placas ou em esferas. A aloysita multitubular tem a morfologia semelhante a nanotubos de carbono e apresenta dimensões típicas em escala nanométrica. A aloysita é uma argila com aplicações industriais na indústria de cerâmica, como carga em polímeros, na produção de cosméticos, suporte para catalisadores, na indústria do papel e cimento, como endurecedor na indústria têxtil e na indústria do sabão. Os objetivos desse trabalho são produzir nanocompósitos de SBR grafite e SBR aloysita obtidos por dois métodos: por processamento, que é o método tradicional, e em solução. Avaliar assim a morfologia e as propriedades mecânicas desses materiais, bem como comparar o efeito da utilização de diferentes cargas no produto final. Nos nanocompósitos obtidos por processamento, a carga é acrescentada juntamente com os outros aditivos de vulcanização na câmara de mistura e posteriormente na prensa para a vulcanização no material. O método em solução consiste em solubilizar o polímero em determinado solvente, até obter um produto homogêneo. Logo após, a carga é inserida, e essa mistura é submetida ao banho de ultrassom com agitação mecânica. O produto é colocado em uma estufa a vácuo para a retirada do solvente. Só após esse procedimento de preparação é que a mistura pode ser processada convencionalmente. Começamos adicionando grafite, aloysita e solvente na borracha pura, nas quantidades de 2, 5 e 10 pH-R, e submetemos essas misturas ao método em solução. Um equipamento de ultrassom por 1 hora, temperatura de 30 graus e agitação mecânica de 260 RPM. Também foi feita uma amostra padrão, ou seja, sem adição de carga. Posteriormente, submetemos essas amostras a uma estufa a vácuo para a retirada do solvente. Logo depois, ocorre o processamento dessas misturas na câmara de mistura e a vulcanização na prensa. As outras misturas de mesmas quantidades foram diretamente processadas pelo método tradicional, câmara de mistura e prensa. Dessa forma, obtém-se os nanocompósitos de borracha. O vídeo mostra o processamento de uma mistura com aloysita.
processada pelo método tradicional, com velocidade de rotação de 60 rpm pelo tempo de 10 minutos e temperatura de 60 graus Celsius. Primeiramente, a borracha pura é inserida na câmara. Logo após, a carga é acrescentada, e essa mistura borracha mais carga são processadas pelo tempo de 2 minutos. Passado esse tempo, os aditivos de vulcanização são colocados. São eles: óxido de zinco, enxofre elementar, ácido esteárico e o acelerador CBS. A prensa é o local onde ocorre a vulcanização da borracha. Nela são obtidos os tapetes onde são cortados os corpos de prova para os ensaios de tração e microscopia. A temperatura de vulcanização é de 160 graus Celsius e o tempo total depende de cada mistura. No caso deste trabalho, variou entre 14 e 20 minutos. E este é o tapete de borracha formado. Para o processamento das misturas foram utilizados um equipamento de ultrassom, agitador mecânico, estufa a vácuo, para a vulcanização a prensa hidráulica Carver e a câmara de mistura Rack. Para a caracterização dos polímeros foi utilizado o reômetro de disco oscilatório para obter os parâmetros de vulcanização, o microscópio eletrônico de varredura para a visualização da morfologia, a densidade foi medida pelo método hidrostático e as propriedades mecânicas foram obtidas na máquina universal de ensaios. Nestas imagens obtidas pelo MEV, dos vulcanizados obtidos em solução e processados com 5 pHr de grafite, pode-se observar a presença de aglomerados na mistura produzida em solução. Neste caso, podemos observar uma boa distribuição de carga nas amostras, mas também pode-se constatar que, como o grafite apresenta maior tamanho de partícula, ele apresenta uma menor superfície de contato e, por consequência, uma menor interação com a matriz. Já a loisita possui um menor tamanho de partícula, tendo assim uma maior superfície de contato e, por fim, a maior interação com a matriz polimérica. A densidade dos sólidos é a relação entre a densidade absoluta e a densidade escolhida como padrão. A densidade relativa é medida pelo método de deslocamento e foi calculada da seguinte forma: densidade da acetona vezes a massa pesada no ar, dividido pela massa no ar menos a massa na acetona. Pode-se observar no gráfico o aumento da densidade com o teor de aloysita, e que quanto maior o teor de grafite pelo método em solução, menor a densidade apresentada. As amostras feitas pelo método em solução apresentaram valores médios de densidade menores quando comparado às amostras processadas.
Em um ensaio de tração, um corpo de prova é submetido a um esforço que tende a alongá-lo até sua ruptura. Geralmente, o ensaio é realizado em corpos de prova com formas e dimensões padronizadas, para que os resultados obtidos possam ser comparados. O corpo de prova é fixado a uma máquina de ensaios que aplica esforços na sua direção axial, sendo medidas as deformações correspondentes. A partir desse ensaio, é possível obter informações acerca do módulo, alongamento na ruptura e tensão na ruptura. O gráfico a seguir nos fornece os valores de módulos obtidos no ensaio de tração. De início, já podemos perceber que o maior módulo foi o da amostra com 10 pHr de grafite, obtida por processamento. Observamos também que o módulo cresce significativamente com o teor de carga e que todas as amostras apresentaram ganho em módulo quando comparadas à SBR pura. As amostras com grafite, feitas tanto por processamento quanto em solução, apresentaram módulos semelhantes. No gráfico de alongamento na ruptura, percebe-se novamente que todas as amostras apresentaram ganho em relação ao SBR puro, e que o alongamento cresce com o teor de aloysita. As amostras processadas apresentaram melhores resultados quando comparadas às obtidas pelo método em solução. Isso deve-se possivelmente à presença de aglomerados, como foi observado anteriormente, e da não retirada completa do solvente. A solução para esse problema pode estar na retirada mais eficaz no solvente e da diminuição das partículas de grafite. Todas as amostras elevaram a tensão na ruptura em relação à borracha pura. Observa-se um aumento gradual na tensão com o teor de carga nas amostras processadas, e nenhuma variação significativa com 2,5 pHr em solução. Com o teor de carga de 10 pHr, tanto processadas quanto em solução, obteve-se maior valor de tensão na ruptura. As composições de grafite e aloysita apresentaram boa distribuição. Entretanto, as partículas de grafite mostraram-se em maior tamanho nas misturas. A morfologia com a formulação em solução apresentou inúmeros aglomerados quando o grafite foi utilizado, o que fez com que as propriedades mecânicas desses compósitos fossem prejudicadas. As formulações com o método de processamento apresentaram um melhor balanço de propriedades. As propostas para trabalhos futuros são tentar reduzir o número de aglomerados nas amostras produzidas pelo método em solução e estudar técnicas mais eficientes para eliminar totalmente o solvente das misturas. Gostaria muito de agradecer ao CNPq, à CAPES, à Universidade de Caxias do Sul e à Braskem. Também agradecer à minha orientadora Raquel Santos Mauler, às doutorandas Creus e Larissa e aos meus colegas do Laboratório de Polímeros Avançados.